A cada arco de One Piece, nossos queridos protagonistas são apresentados a novos obstáculos, sejam eles físicos ou emocionais. E para vencê-los, uma coisa é certa: sempre é preciso superar os seus limites. No arco de Wano, os Chapéus de Palha provavelmente enfrentarão os inimigos mais poderosos de sua jornada até aqui, e o crescimento deles é inevitável. Por isso, hoje falaremos dos possíveis upgrades, dos possíveis power-ups dos Mugiwaras durante o ano. Quais técnicas eles aprenderão? Que habilidade de combate desenvolverão ao enfrentar o bando de Kaido? Zeus, Ashura, Gear 5? Vem comigo e vamos comentar sobre tudo isso. Fala galerinha, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Felipe e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre as possibilidades de novas técnicas, de novos poderes, novas habilidades dos Chapéus de Palha durante o arco de Wano, tá? Então, a sua opinião sobre isso também é muito importante. O que você elucubrar aí, conjecturar com a sua mente, deixa nos comentários pra gente debater também. Aproveita para deixar o seu like, que ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Faça parte dessa tripulação e cheque os links na descrição. Me segue lá no Twitter, me segue lá no Instagram e simbora agora pra esse vídeo. Usopp. Durante Dressrosa, essa lenda surpreendeu a todos despertando o Haki da Observação para salvar o dia. E sem dúvida, esse foi um dos power-ups mais notáveis dele até aqui. Agora, em Wano, eu acredito que o Usopp possa mostrar uma melhora do seu Haki da Observação. Não precisa ser algo muito explícito ou destacável, mas acho que um pequeno trabalho em cima desse poder vai sim acontecer. E falando em Haki, por que também não despertar o Haki do armamento? A gente sabe que o Yasopp, seu pai, é atirador do bando do Shanks e provavelmente imbui suas balas em Haki para atirar em seus inimigos. Pode não ser agora, mas é possível que o Usopp também libere realmente o Haki do armamento para usar em suas munições, sejam elas quais forem. E falando em munição, Wano é o país originário da Kairosek, pedra capaz de anular os poderes de uma Akuma no Mi e ainda mais dura que um diamante. Essa região também possui uma técnica capaz de manipular a pedra a ponto de confeccionar armas bem pequenas, como os próprios pregos de Basil Hawkins. Eu acho que essa parte de confecção de munição para o Usopp com Kairosek também é muito interessante, porque a gente sabe da presença de Tenguyama Hitetsu, um ferreiro incrível que muito provavelmente tem as técnicas, a habilidade necessária para forjar munições para o nosso querido Usopp. Isso seria excelente caso ele não despertasse o Haki do armamento, né? Porque seria um recurso muito bom para ele poder enfrentar usuários de Akuma no Mi, principalmente, claro, Logias. Então, basicamente, o Usopp teria novas munições com Kairosek, melhora no Haki da Observação e despertar do Haki do armamento. Franky! Aua! Como a gente estava falando sobre a importância da Kairosek contra usuários de fruta e a capacidade única de Wano de produzir peças específicas com essa pedra, é possível que nosso querido carpinteiro possa incorporá-la a seu próprio corpo. Porque um cara que é quase completamente feito de metal não poderia integrar esse recurso em si mesmo. E se não aplicar em si, existe uma máquina lendária que receberia muito bem alguma parte de Kairosek ou até mesmo uma arma feita da pedra. Seria muito legal e útil ver o Franky Shogun com esse artifício. E falando nesse robô maravilhoso, é bem possível que vejamos novas alterações feitas por Franky nos últimos tempos. Eu fico ansioso para ver uma nova forma do Franky Shogun em ação. E gente, o Franky também é conhecido pelos seus punhos muito poderosos, por socos bem potentes e cara, carregados também do Haki do armamento, seria uma parada muito bacana de se ver. E outra possibilidade, mais pelo meme do que qualquer coisa, só que cara, seria incrível e muito a cara de One Piece, é a volta do Big Emperor. Essa maravilha aí, Pirate Docking 6. Oh my god, Texas Kings, nice, awesome. E óbvio, eu também amaria a volta do Franky Centaurus, uma técnica que ele usou ali 3 vezes em Enies Lobby
e é muito bacana. Eu queria ver agora, em um ano, o Frank metendo bala com essa técnica também. Então as possibilidades do Frank ficam assim, ó. Incorporação do Kairosek em seu corpo ou no Frank Shogun. Nova forma do Frank Shogun. Volta do Big Emperor, mas dessa vez completo, né? Com a galerinha ali, sem a Nico Robin para quebrar o plantão. E também o despertar do Haki do armamento. Monkey D. Luffy. Provavelmente o personagem que junto com o Sanji Zoro mais se especula sobre evolução. Afinal, ele é o capitão dos chapéus de palha e sempre, ou quase sempre, vai enfrentar o inimigo mais poderoso. Se seu alvo for o Kaido, ele precisa de novas técnicas urgente, porque a gente viu a surra que ele já levou. Então, ainda nesse arco, ele deve desenvolver melhor o Haki do armamento avançado que aprendeu com o Ryogoro, a ponto de transpassar as escamas rígidas do Kaido. E falando em Haki, também pode ser muito importante o Luffy melhorar ainda mais seu Haki de observação avançado, a ponto de mantê-lo acionado inconscientemente com mais frequência e ter mais capacidade de manter o foco. Mas isso inclusive já vem sendo muito bem mostrado no decorrer de um ano. Gear 4 também é algo que deve ser aprimorado. Espero ver uma nova forma ainda nesse arco e que o Luffy o consiga manter por mais tempo, sem sofrer tantas consequências após o uso. E se a gente está falando de power-ups relacionado ao Lufão, é claro que a gente não pode deixar de especular aqui o Gear 5, tá? Ele pode sim usar esse recurso contra o Kaido ainda no arco de Wano. Outra possibilidade também é o despertar da sua fruta, que eu acho mais plausível do que o Gear 5, pelo menos nesse momento. E pode ser que os dois andem de mãos dadas. Pode ser que com o despertar da fruta, o Luffy seja capaz de usar o Gear 5. Então tá aí mais duas especulações e possibilidades. Então a gente fecha assim: controle do Haki do armamento avançado, melhorar no Haki da observação avançado, algo que já está bem notável, nova forma do Gear 4, manter o Gear 4 por mais tempo sem sofrer consequências, despertar da Akuma no Mi e o Gear 5. Nico Robin. Robin é sem dúvida uma personagem muito poderosa que merece mais destaque em batalha. Ela possui uma fruta muito versátil e eu acredito que mostrará novas habilidades com ela. Algo que seria muito interessante é Robin ter desenvolvido a capacidade de voar com as asas que ela consegue produzir, tornando-a capaz de lutar nos céus. E para mostrar tamanha versatilidade de sua Akuma no Mi, Robin também é capaz de criar clones e membros gigantes de seu corpo. Então, o que a impede de evoluir a ponto de fazer clones gigantes para combate? Seria uma forma interessante de enfrentar, por exemplo, os Numbers. E como a cereja do bolo para esses clones enormes, o Haki do armamento viria muito bem. Mas como ela é observativa, será que despertaria o Haki da observação? Não que esse seja um pré-requisito, né? Mas fica aí a especulação. E claro, falando de novas habilidades, a gente pode colocar aqui também novos conhecimentos. A gente sabe que tem um Road Poneglyph lá em Wano. A gente sabe também que tem um Poneglyph normal lá em Wano. Então ela pode ter conhecimento mais aprofundado sobre o século perdido. E gente, definitivamente conhecimento é poder. Ou seja, a habilidade de voar, criação de clones gigantes, despertar do Haki do armamento ou da observação e conhecimento sobre o século perdido. Nami. Por mais que Zeus não esteja mais sob sua posse, pode ser que ele volte para o seu controle e o domine por completo. O legal aqui é que a temática de clima-tempo combina super bem entre os dois e a interação também é bem interessante. E como falamos de Zeus, muitos também acreditam na possibilidade de Nami convencer Prometheus a se juntar ao seu lado. Isso, somado ao seu entendimento de vento que aprendeu em Etéria, poderia criar incêndios gigantescos, elevando sua capacidade de combate a outro patamar. Eu acredito mais na possibilidade da Nami ficar com Zeus, mas não com Prometheus. Apesar de um lado meu ainda achar um pouco estranho a Nami ficar com um pedaço da alma da Big Mom, um pedaço da alma de um Yonkou. Enfim, outra possibilidade também para ela é o despertar do Haki da observação,
que acrescentaria, né, ao potencial, a toda essa habilidade dela de prever o clima. Isso é possível sim, tá? Eu não acho que seja necessário, porque a Nami ela tem toda essa sensibilidade, todo esse tato para descobrir o que vai acontecer, mas pode sim agregar e deixar essa habilidade dela ainda mais avançada, ainda mais aprimorada. Então a Nami pode estar controlando os Zeus no final de um ano, controlando o Prometheus e, claro, despertando o Haki da observação. Vinsmoke Sanji. Nosso querido cozinheiro já apareceu usando a Raid Switch elaborada pela Germa 66 e mostrou novas habilidades. A gente sabe que nas últimas 2 semanas dentro do mangá, Frank e o Sop deram um trato no traje e agora basta saber como ele ficou, além dos novos recursos que eles podem ter instalado ali, os que ainda não vimos o Sanji usar. Fora isso, seria muito interessante ver o Sanji utilizando propriamente dito, né, o Haki do armamento, porque a gente sabe que ele possui essa habilidade, mas nunca foi bem destacada dentro do mangá. E falando em Haki, também seria excelente ver o Sanji mostrando uma melhora considerável no Haki da observação, cujo qual ele já mostrou proficiência em Whole Cake. Quem sabe até atingir o nível avançado. E um desejo muito particular meu seria ver o Sanjasu usando o Newkama Kenpo para combate, a arte marcial dos Okamas. O cara já deixou seu orgulho de lado a ponto de vestir o traje da Germa. Então, gente, dá um chutinho ali, ó, tapando a saia aqui pra baixo, porra, não é nada pra esse cara. E seria muito legal e um power-up muito interessante. E esse é um desejo muito antigo de muitos fãs de One Piece, né? Porque desde que ele treinou com os Okamas, a gente quer ver essas técnicas relacionadas a ele, mas nada até agora. O que dá a entender que não vai acontecer. Mas a gente continua esperançoso. E é isso, Newkama Kenpo, demonstrar a utilização do Haki do armamento, melhorar o Haki da observação, talvez alcançando aí um nível avançado, e novos recursos da Raid Switch modificada por Frank e o Sop. Tony Chopper. A utilização do poderoso Monster Point por mais tempo seria um acréscimo bem legal para o personagem. E como o estilo de luta do Chopper é bem embasado em suas transformações, acredito que ver novas formas, novos points, agradaria a todos os fãs. E ainda sobre agradar aos fãs, a volta do Brain Point, que na verdade, né, é um modo normal dele, seria muito interessante. O que eu estou falando aqui, na verdade, é a volta da técnica Scope, que o permite encontrar o ponto fraco do seu inimigo. Assim, ele ajudaria o Luffy a reconhecer a parte mais frágil da poderosa armadura do Kaido. Então ele seria essencial nesse grande confronto. Como o Chopper varia entre inteligência e força bruta, pode ser que desperte algum dos dois tipos mais comuns de Haki. E como a gente já falou com a Nico Robin, conhecimento é poder. A gente tem um cenário muito curioso ali em Wano, com as pessoas que comeram as Smiles danificadas e agora tem uma doença incurável. Pode ser, provavelmente, que o Chopper descubra a cura para isso e também encontre alguma coisinha ali no DNA, no fator de linhagem delas, algo que seja um conhecimento necessário para entendimento melhor das Akuma no Mi, para entender melhor como elas funcionam, e pode ser até mesmo que isso ajude a desenvolver novas Rumble Balls, assim criando mais formas para ele, ou seja, um conhecimento que vai gerar benefícios para ele no quesito de força física. Então o Chopper pode ter aí a utilização do Monster Point por mais tempo, novas formas, né, novos points, a volta do Brain Point com a utilização da técnica Scope, despertar o Haki do armamento ou da observação e novos remédios como curar usuários de Smiles danificadas. Buruk é um personagem com uma fruta simples, mas que graças à sua criatividade e habilidade musical consegue criar golpes bem diferenciados. Depois do time skip, vemos que ele consegue evocar sua forma espectral. Será que em um ano finalmente a veremos capaz de manifestar uma influência no mundo físico no maior estilo poltergeist? Muita gente também acredita que o Brook vai despertar sua fruta, o possibilitando de remover a alma de seus adversários. Algo bem semelhante aos poderes da Big Mom. É algo que eu acho improvável, mas fica aí na especulação. Outra variação de seus golpes que pode ser explorada é com base em estilos musicais. Brook, usando o Nemuri e o Ta Flank, consegue colocar seus inimigos para dormir,
E com o Party Music, cria uma ilusão contra seus inimigos. Será que veremos uma nova música capaz de amedrontar seus adversários ou motivar seus companheiros? Qual você acha que seria um poder interessante relacionado à música? Seria incrível ver isso em uma batalha contra o Queen ou contra o Apu. E falando agora de atributos mais físicos, por assim dizer, pode ser que Tenguyama Hitetsu forge também uma nova espada pro Brook. Eu acredito que isso vai acontecer mais com o Zoraço, que logo a gente vai falar. E outra possibilidade para o nosso esqueletão favorito é despertar também algum dos tipos de Haki. Como ele é alguém mais ágil, assim, observativo, quer sempre enxergar uma calcinha, pode ser que um Haki da observação caia muito bem para esse personagem. Nova espada, novos poderes musicais, influência física em sua forma espectral, despertar o Haki da observação e o despertar da Akuma no Mi, permitindo assim a remoção da alma de outras pessoas. Difícil, polêmico, mas vai saber o que nos aguarda em One Piece. E agora, para fechar, a gente entra em Roronoa Zoro, um espadachim na terra dos samurais que promete as maiores evoluções. Desde muito se especula o que Zoro aprenderia em um ano, e agora vamos falar das possibilidades mais plausíveis. O primeiro de tudo é uma nova espada que já foi entregue a ele, a Ema, antiga arma de Oden. Mas pode ser que não pare por aí. Vimos que a Nidai Kitetsu também está por ano e pode ser que o Zoro troque a Sandai Kitetsu por ela, assim completando um trio de espadas de grau Oasamono. Também existe a possibilidade do Zoro ganhar uma espada completamente nova, forjada especialmente para ele, pelo lendário ferreiro Tenguyama Hitetsu. E será que a lâmina dessa espada poderia ser feita de Kairosek? Talvez, mas como o Zoro já possui o Haki do armamento, eu acho que é um recurso que não fica muito interessante. Até porque o Zoro pode chegar a um nível avançado do Haki do armamento até o final de Wano e não precisaria dessa pedra na espada para enfrentar usuários de frutas com mais efetividade. Então eu acho que não será uma lâmina de Kairosek, mas já que estamos falando de lâminas e Haki, Zoro tem todo o potencial do mundo para transformar a Wadou Shimonji em uma espada de lâmina negra, uma famosa Kokuto, alcançando assim um feito que apenas Ryuma e Mihawk foram mostrados sendo capazes de fazer. Eu acho que os novos poderes mais interessantes para o Zoraço estão totalmente ligados realmente às suas espadas, né? Inclusive, já cito aqui também novas técnicas, novas habilidades, novos poderes no modo Ashura. A gente quer ver muito a volta, a introdução dele em um ano, cara, fazendo geral ficar extremamente bolado com o tamanho poder do Zoraço. Outras possibilidades também é ele demonstrar com mais efetividade o Haki da observação, que é mais especialidade do Luffy e do Sanji, e também, por que não, algo que se especula muito por aí, inclusive já fiz um vídeo específico só sobre isso, ele despertar o Haki do Rei. Esse ponto é muito polêmico, muita gente vai contra, muita gente vai a favor, mas fica aqui também como especulação pra gente. Você acredita? Deixa aí nos comentários. E como eu disse sobre técnicas interessantes com a espada, pode ser que o Zoro também aprenda técnicas dos samurais, como vou dar um pequeno exemplo aqui, o cortar fogo do Kinemon. Acho que se o Zoro pega um pouquinho do Kinemon, pega um pouco do Denjiro, pega um pouco da Shura Douji, pega um pouco do Kawamatsu, ele vai ter assim, cara, várias técnicas, um pouquinho de cada um, e vai se tornar, obviamente, cada vez mais poderoso e com mais recursos em combate. E esse foi o vídeo falando das possibilidades de novos poderes para todos os chapéus de palha. Mas calma aí, eu sei que tu tá bolado agora e tá pensando, meu Deus, ele não falou do Jinbei? Ele não falou do Jinbão? Que já está confirmado no bando? Sim, eu não falei e te digo o porquê. Gente, o Jinbei, ele já é um cara muito estabelecido, tá? Por mais que ele seja mais novo do que o Brook ficou 50 anos paradão ali, mano, só no barco sem fazer praticamente nada, enquanto o Jinbe já foi capitão dos Piratas do Sol, já foi Chichibukai, participou da Guerra dos Melhores, então ele praticamente ali já atingiu o seu potencial, que é, sejamos bem sinceros, absurdo, tá? Então eu acho que ele vai trabalhar ali bastante com o Karatê Tritão dele, a gente vai ver técnicas mais aprofundadas pro Jinbão, mas nada que ele já não fosse capaz de fazer.
por todo o background que ele tem, por todo esse histórico de pirata, de alguém que tá nesse mundo ativo, em ação há tanto tempo. Então, novas habilidades do Jinbei, veremos alguma coisa, mas que ele já era com certeza, certamente, capaz de fazer. Então é isso, deixa aquele seu like, tá? Checa os links na descrição, me segue lá no Twitter, segue a gente lá no Instagram e a gente se vê, meu parceiro, sem dúvida, no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar até aqui e valeu!